A estrutura dinâmica do painel se dará com a apresentação dos palestrantes, primeiramente o representante do Ministério da Educação e, na sequência, o representante do SENAI, Departamento Nacional. Em seguida, os debatedores farão suas colocações e questionamentos para então ser aberto aos presentes. Passo ao presidente para a abertura dos trabalhos. Bem, primeiras palavras para agradecer ao professor Rolando, ao Marcelo, desculpe a liberdade, eu tenho um filho chamado Marcelo, ao Bruno e ao Érico, muito obrigado. Vamos nós para esse último painel desse ENIC. Acho que tivemos momentos muito importantes nesses 2 dias, ontem e hoje, certamente. Vamos encerrar com a discussão de um tema que nos é extremamente importante, preocupante, que é a questão da qualificação profissional. Num contexto de modernização dos processos construtivos, de inovação tecnológica, de uma nova construção que se desenha a cada momento como um processo irreversível e que a gente tem que encontrar caminhos, soluções. Não dá mais para as coisas funcionarem como historicamente sempre funcionaram na questão da qualificação profissional na construção. O mestre de obras é o servente que dá certo. Eu acho que essa frase encerra uma verdade triste da construção, né? O mestre de obra é o servente que deu certo, que foi aprendendo por ele mesmo, ajudado por alguém, sem processo educativo formal, e isso vai se tornando o grande instrumento histórico de formação de trabalhadores e que fizeram coisas fantásticas, né? Está aí a nossa construção, não deve a ninguém. Mas eu acho que esse tempo não dá mais, né? Então, precisamos realmente de novos caminhos. Vou pedir que o representante do Ministério da Educação fale primeiro, que nos apresente as novas perspectivas que se desenham, as novas possibilidades, para a gente poder debater. Eu espero que mais companheiros venham retornando depois da interrupção que tivemos dar, mas, se não vieram, certamente a presença de vocês, em qualidade, supera qualquer outra questão. Muito obrigado por estar aqui, e eu passo para o Marcelo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com o hábito de professor é mais confortável de pé do que sentado. Eu vou pedir, por favor, para que se coloque a apresentação, que a gente vai procurar focar. Dentro da programação, qual é o nosso tempo? Eu acho que eu não prestei atenção adequadamente. Ok. Só para a gente procurar cumprir aí com o período. Bom, então, qual é a nossa expectativa aqui em estar debatendo com os senhores aqui? A ideia é que, de fato, como acaba de ser colocado, nós sabemos que o Brasil vem passando por um processo que, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista social, tem havido significativos avanços. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, historicamente, temos um problema sério na dimensão educacional. Esse é um fator que a gente pode dizer que é uma dívida que o país tem para com a sua população, e, de forma mais específica, no que diz respeito à educação profissional, essa é uma realidade que se constata facilmente em qualquer análise de indicadores. Então, se a gente observa, primeiro, a própria imagem do que significa a educação profissional, né, que é o que a gente vai procurar direcionar aqui nessa nossa fala, mas existe um dado bem objetivo do próprio INEP, o censo do INEP, que mostra que nós temos hoje no Brasil cerca de 6 milhões de estudantes na graduação, né? Se nós formos olhar nas engenharias, né, talvez precisássemos de um número significativamente maior em termos percentuais. O número maior se encontra em cursos de administração, né? Cerca de 18% dos nossas matrículas hoje em graduação são em curso de administração. Então, na prática, dizer a vocês que nós temos cerca de 6 milhões de estudantes no ensino superior, contra aproximadamente 1.300.000 estudantes no ensino técnico, na educação profissional.
E se a gente observa o índice de trabalhadores que têm o ensino fundamental completo ou incompleto, esse número é muito significativo. Então, esse é o contexto que a gente traz com relação à realidade que a gente se encontra, e mais especificamente, né, falando da questão da área, do setor, da construção, numa visão ampla, seguramente nós estamos passando por um processo que sabemos que é uma cadeia produtiva extremamente importante em termos econômicos, em termos do seu impacto, né, em termos de PIB, em termos de apoio ao próprio desenvolvimento do país, na condição de infraestrutura, a gente sabe os gargalos existentes, né, e, ao mesmo tempo, isso começa, né, significativamente a se associar à questão do desenvolvimento sustentável. Então, a gente sabe também da importância que tem com relação a esse processo, essa infraestrutura, a questão da construção está associada à dimensão ambiental, à dimensão de um modelo sustentável. Então, isso tudo nos coloca numa situação que educação é um elemento estratégico para esse processo daqui para diante. Então, a realidade que nós vamos colocar aqui é justamente no sentido de como o governo federal estabeleceu a lei, que nós chamamos a lei do Pronatec, a lei 12.513, que na prática, né, a lei de 2011, agora no final de outubro de 2011, que na prática é uma maneira de implantar uma política para a educação profissional. É isso que é o Pronatec na prática, né? É uma forma concreta de você implantar uma política dentro de conceitos que consideram a realidade atual em termos do que nós temos capacidade, ou seja, qual é a nossa capacidade de oferta no país, o que é preciso para ampliar e, ao mesmo tempo, considerando as diversas iniciativas que anteriormente acabavam ficando muito pulverizadas dentro dos próprios ministérios, né, no governo federal. Então, a gente começa aqui falando sobre alguns indicadores, de forma bem breve, mostrando qual é a nossa realidade, e aqui o foco, mais uma vez, é na educação profissional, tá? Que é o âmbito do Pronatec se concentra mais fortemente em termos quantitativos e também na natureza dos cursos. Então, nós temos aqui a realidade do ensino médio no país. Então, o que nós vemos é justamente um número de matrículas que gira em torno de 8.300.000 matrículas. Esse é o nosso volume de estudantes no ensino médio. Essa realidade, quando a gente observa aqui com relação à educação profissional, e aqui nós estamos falando daqueles estudantes de cursos técnicos, esse número vem crescendo. Deixa eu arriscar um botão aqui. Isso. Esse número vem crescendo, né? O dado de 2011 já aponta para 1.300.000 aproximadamente, mas muito aquém da necessidade que o país tem. E quando a gente faz um recorte especificamente para a área da construção, esse número, embora tenhamos muitos cursos, ele ainda é insuficiente. E se a gente não olhar de forma restrita, mas numa visão mais, digamos, não tem muita propriedade para falar desses termos, mas naquela visão do negócio da construção, né, do constru business, isso é muito mais amplo, e a gente precisa ainda mais de profissionais que não necessariamente estão na atividade apenas finalística, mas que envolve também a atividade meio relacionada à construção. Então, essa é uma realidade constatada. Nós precisamos ampliar as oportunidades para esses estudantes que, teoricamente, estão fazendo ensino médio para depois ir para as universidades. Mas não é essa a realidade. Uma parcela significativa abandona o curso. Por isso que nós temos ali que 50% desses jovens vão concluir o ensino médio até os 19 anos. Ou seja, a outra metade não conclui até os 19 anos. Tá? Então, esse é um outro problema educacional sério que a gente tem, que leva a uma necessidade de trabalhar também a educação de jovens e adultos. Aqueles jovens e aqueles trabalhadores que já saíram da faixa etária, digamos, regular de estar na sala de aula. Esse é um problema sério que a gente precisa enfrentar. Bom, aqui é a distribuição, no que diz respeito à educação profissional, de que forma esses estudantes fazem os cursos técnicos. E aqui nós temos os cursos concomitantes, ou seja, é feito num processo em que ele faz o ensino médio numa escola e cursa a parte técnica em outra escola, normalmente, ou ele faz após o seu ensino médio, veja que esse é o percentual que vem crescendo, ou ele faz de maneira integrada, né? Um único diploma, o curso técnico também com o ensino médio, né?
Normalmente isso aqui é a prática de instituições, prevalece em instituições públicas, como é o caso das instituições federais, né? Mas você encontra todas as instituições com essas possibilidades aqui de educação profissional em termos de cursos técnicos. Da mesma forma, isso aqui é uma leitura em termos de realidade, de como é que está a distribuição hoje, digamos, por interesse, né? Em termos de vagas. Como é que está o número de matrículas que nós temos na rede pública, encabeçada aqui pela área de informática, em seguida administração, agropecuária e por aí vai, né? Aí a gente vem aqui, depois vem mecânica, eletrotécnica, mas com um percentual bem menor. E na rede privada você tem a área da saúde aqui com curso de enfermagem, aí sim segurança do trabalho, também informática, radiologia, mecânica. Então esse é um dado do censo, ano de 2010. Bom, indo para além, a gente entra agora numa discussão mais com relação a como é que está o jovem. De 16 a 24 anos, aqui a gente não pode fazer média, porque a gente está usando os dados do DIEESE, né, que faz o levantamento em termos de ocupação, considerando aí a realidade em capitais brasileiras, né? Mas a gente observa que em termos de faixa etária, em termos de ocupação, o que o jovem predominantemente está fazendo? Então, o verde ali é o maior destaque. Só trabalha ou está à procura de trabalho. Em São Paulo isso é 51%, em Porto Alegre é 44%, em Belo Horizonte é 42% e por aí vai. Ou seja, está sempre acima dos 40%, se a gente arredondar aqui. Então, esse é o perfil do jovem brasileiro hoje, nessa faixa de 16 a 24 anos. Soma-se a esse perfil aqueles que estudam e trabalham, que é o segundo grande grupo, tá? Então, você tem uma parcela de 24% ou 22%, algo em torno de 20% que estuda e trabalha, e acima de 40% que só trabalha ou está procurando emprego. Então, isso vai levar-nos para praticamente 2/3 desses jovens nessa faixa etária procurando emprego. Isso, naturalmente, vai ao encontro desse percentual que mostra que quanto mais jovem, maior o índice de desemprego. Então, aqui está uma grande oportunidade. Esse jovem precisa trabalhar, deseja trabalhar e muitas das vezes não está devidamente qualificado. Então, está estudando, não está trabalhando ou está procurando emprego, né, e não tem a devida qualificação. Então, esse é um cenário da realidade do jovem brasileiro. Quando eu verifico as ocupações, aquelas que mais geram emprego formais, também com dados de 2010, a gente vai encontrar atividades aqui como agentes e assistentes auxiliares administrativos, operadores do comércio, trabalhadores de serviço de manutenção de edificações, ajudantes de obras civis. Então, esse é mais ou menos um retrato. É o cenário que a gente está imerso, né? E daí sim nasce, né, esse conceito de um programa nacional, né, de acesso ao ensino técnico e ao emprego. Então, quando a gente fala do Pronatec, na prática nós estamos colocando o seguinte: é preciso ampliar as oportunidades de educação profissional no país como um todo. E ao colocar no país como um todo, isso potencializa os diversos setores produtivos. Naturalmente, aí está a importante presença da área da construção, do setor da construção. Então, de que forma se estabeleceu o Pronatec? Em termos de iniciativas, dentre as quais cabe o destaque aqui a Bolsa Formação Estudante e Trabalhador, que a gente vai detalhar em seguida, o FIES, como mecanismo de financiamento ao ensino, né, aos cursos técnicos e cursos de educação profissional, ampliação ou expansão da rede federal de educação profissional, né, os institutos federais, também a expansão das redes estaduais de educação profissional, por meio do programa Brasil Profissionalizado, e a educação profissional também tecnológica à distância, né, possibilitando aí que se tenha a oferta de cursos técnicos também à distância. E uma outra iniciativa que, essas iniciativas, as duas primeiras são realmente novas, as outras se integram ao processo do Pronatec, como é o caso do acordo de gratuidade do Sistema S, né, que está num processo de avanço paulatino até chegar a 2/3, né, da sua receita compulsória líquida aplicado em matrículas gratuitas para estudantes de baixa renda. Então, algo que já vem funcionando desde 2009, num percentual crescente. Então, essas iniciativas compõem o Pronatec, né, e estão presentes aí de norte a sul do país. A gente vai dar um destaque aqui para as novas iniciativas, porque elas têm seguramente maior impacto aqui para esse público. A Bolsa Formação Estudante e Trabalhador, a gente vai detalhá-la, mas para cada uma delas nós temos metas que não se resumem apenas ao aspecto quantitativo, mas seguramente não adianta formarmos pessoas que têm mais certificados. Então, esse é um diferencial
quando a gente fala do Pronatec, porque nós estamos falando de qualificação profissional cuja carga horária mínima, em termos de capacitação, é de 160 horas. Ou seja, é um curso de pelo menos 3 meses. Então, essa é a referência, né, do que a gente tem em termos de carga horária mínima no Pronatec. Então, as iniciativas que nós falamos anteriormente, elas estão colocadas aqui como metas, seja em cursos técnicos, seja em cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Os cursos técnicos, nós estamos falando de curso de 800 horas, 1.000 horas, 1.200 horas. 1 ano, 2 anos de curso. E os cursos de formação inicial e continuada, como eu mencionei anteriormente, cerca de 3 meses de curso. Então, nós temos como meta, até 2014, alcançarmos aqui, arredondando, 8 milhões de estudantes, matrículas e mais do que matrículas, né? Trabalhadores, jovens e estudantes que concluam esses cursos. Então, isso potencializa uma formação nas mais diversas áreas. Para vocês terem uma ideia objetiva, pensando de forma abrangente, né, na área da construção, nessa linha mais constru business, não restritamente a construção na parte finalística, foram abertas cerca de 50 mil matrículas, além dos esforços já existentes na área de constru business, né, nos diversos eixos que, de alguma maneira, atendem à área de construção. Esse foi o levantamento que nós fizemos para vir para cá. Então, 50 mil novas matrículas em cursos técnicos, né? Não estou mencionando aqui os cursos de formação inicial e continuada. Então, isso representa um esforço. Agora, o que nós realmente precisamos, e estamos caminhando nessa direção, é compreender em mais detalhes como está colocada, como está posta essa demanda. Não apenas em aspecto quantitativo, não apenas no aspecto espacial, ou seja, onde a gente está precisando formar mais, mas a gente está precisando formar mais e formar melhor, para que a gente possa, de fato, dar, através da formação dos profissionais, né, dar sustentabilidade a esse processo desenvolvimentista. Então, essa é a realidade que a gente se encontra. Bom, só para detalhar um pouquinho mais aqui, para que vocês tenham noção do que significa, então, o Pronatec, a Bolsa Formação, ela se divide na Bolsa Formação para estudante e para o trabalhador. Não se trata de recurso financeiro na mão do estudante para que ele possa estudar. A gente não entende que essa seja a forma de motivá-lo. Na prática, a gente gera facilidades para que ele possa estudar. De que forma essa facilidade? Ele recebe assistência estudantil, né? Recurso mínimo para que ele possa se deslocar e ter um lanche, por exemplo, né? A questão da alimentação durante o horário do curso. Então, esse aspecto ele não vai ter despesa. Todo o material didático ele não vai ter despesa. Agora, a parte mais importante e mais nobre é o interesse dele e, de fato, né, ter um bom curso. Então, assim se constitui-se a Bolsa Formação Estudante, cujo objetivo está relacionado à questão, justamente, do nível de estudantes de nível médio, que estão fazendo, são aqui parte daqueles 8 milhões que eu mencionava anteriormente, que vão estar tendo a oportunidade de fazer cursos técnicos, na modalidade concomitante. E aí nós temos como meta alcançar em torno de 400 mil matrículas. 400 mil jovens que são estudantes do ensino médio. É um número muito significativo e até de difícil alcance, mas é muito pequeno se comparado ao volume que nós temos de estudantes no ensino médio de 8 milhões. Mas para quem tem 1.300.000 estudantes no ensino técnico, ter esse avanço de mais 400 mil percentualmente é muito significativo, né? Porque nós estamos limitados também à nossa capacidade em termos de rede ofertante. E o valor da educação profissional, ele sempre foi muito diferenciado, ele sempre foi muito colocado em segundo ou terceiro plano. Então, as famílias não buscavam alternativa no sentido da formação via educação profissional. Isso hoje, né, na verdade, na última década, nós passamos a ter um valor diferenciado com relação à educação profissional, e esse é o processo que está em curso. Nós precisamos de mais alguns anos, talvez décadas, para chegarmos no nível que nós, de fato, precisamos em termos de sustentabilidade. E a Bolsa Formação Trabalhador, eu diria que ela trata a questão de mais curto prazo, porque ela permite a oferta de curso de formação inicial e continuada, ou curso de qualificação profissional. Esses são os cursos de, no mínimo, 160 horas, curso de 3 meses, por aí vai, né? Então, são as duas formas de permitir que se possa ter a formação, seja do trabalhador ou do estudante do ensino médio. Aqui nós estamos falando de uma escala de aproximadamente 3 milhões de pessoas sendo capacitadas por essa iniciativa. Tá?
Devido ao seu próprio tamanho, a Bolsa Formação, ela funciona por diferentes modalidades para tentar atender diferentes demandas. Então, nós temos, por exemplo, no caso da Bolsa Formação Estudante, isso aqui é só para vocês terem uma visão para este ano, 2012, 100 mil matrículas para a Bolsa Formação Estudante, com alvo que nós temos aqui de alcançar 690 mil, e vamos alcançar 690 mil matrículas nesse ano de 2012. Da mesma forma, nós temos curso de formação inicial e continuada, né, cuja parceria se dá com a Secretaria Estadual de Educação, e aqui entra um aspecto importante que potencializa aquele trabalhador que não tem o seu ensino fundamental, por exemplo, fazer um curso de formação inicial e continuada, um curso de 3 meses, articulado com o ensino fundamental. Então, qual é a ideia? É estimular a elevação da escolaridade. A gente compreende que não basta apenas o curso de formação inicial e continuada. É preciso que se tenha uma condição de integração desse indivíduo através da educação formal. Da mesma forma, eu tenho outras iniciativas que envolvem, por exemplo, o Pronatec na Copa, né? No momento tem até um chamamento aí de uma propaganda na TV que convida as pessoas a estarem se inscrevendo, sobretudo nas cidades alvo da Copa, né? Tem a questão do Pronacampo, que é justamente para atendimento a cursos direcionados para o campo, né? Tem a questão do Projovem, o segurado, quem recebe seguro-desemprego na atualidade, já está regulamentado, isso também é da lei do Pronatec, a necessidade, a condicionalidade de receber o seguro-desemprego, tendo uma oportunidade de fazer um curso de qualificação profissional. Então, você aumenta a chance desse indivíduo retornar ao mundo do trabalho, né? E por aí vai, né? Porque tem questões de caráter muito social também, como é o caso de Viver Sem Limite, Jovens em Conflito com a Lei, que potencializa a inclusão efetiva, a inclusão social de pessoas com deficiência e também de jovens, né, em conflito com a lei, que possam ter oportunidade de educação profissional. O FIES técnico também é algo que interessa bastante ao setor, que é justamente em função do financiamento estudantil e o financiamento da empresa. É possível, e está previsto para ser lançado agora em julho, o FIES Empresa. O que significa o FIES Empresa na prática? As empresas podem tomar empréstimo a juros de 3,4% ao ano para capacitar, qualificar os seus profissionais. Então, esse é o processo. E o FIES técnico é a qualificação em que, da mesma forma que acontece com o ensino superior, o próprio estudante toma um empréstimo de forma individualizada. Então, o processo é novo. Como é que ele está acontecendo no momento? Existe um processo de habilitação das instituições. Por exemplo, as instituições do Sistema S, praticamente todas elas estão em processo de habilitação para ofertar o financiamento do FIES. Em seguida, elas passam por um processo de adesão e, a partir daí, então, que está previsto em agosto, essa data está até defasada, é para julho, porque isso depende de um decreto, está por ser assinado agora pela Presidenta da República. Em sendo assinado agora em julho, já vai ser feito o lançamento do FIES Empresa, empréstimo a 3,4% ao ano. Bom, outra iniciativa é justamente a expansão da rede federal, que sai, nós tínhamos 140 unidades no ano de 2002, e até 2014 serão 562 unidades, no modelo dos institutos federais, multicamp, num processo de crescimento, prevendo mais de 600 mil matrículas em cursos técnicos, fora as demais matrículas em curso superior e por aí vai, né? Aí aqui é um detalhamento de como é que está esse processo da expansão propriamente dita, né, que são novas 208 na gestão da presidenta Dilma. O Brasil Profissionalizado, que está voltado para apoio às redes de educação profissional nos estados. Então, o Ministério da Educação repassa recursos sob a forma de convênio para que os estados ampliem a sua rede de educação profissional. Então, temos na prática a condição de fazer construção, ampliação e reforma, mobiliar, equipar, também a parte toda pedagógica, a formação de técnicos, professores, gestores, tudo isso está previsto e acontecendo. Só na parte de construções são 406 novas unidades, em reforma são mais 300. Então, o volume de educação profissional também está ampliando em função desse modelo. A rede ETEC está voltada justamente para a ampliação da oferta de ensino à distância no país. Então, por meio do ETEC, nós vamos estar, ainda esse ano, alcançando 150 mil novas vagas, né? E temos um processo de credenciamento de polos. Hoje são 540 polos, já há mais 300 polos sendo solicitados, e até o final do ano nós teremos mais de 800 polos. Então,
Então, são iniciativas. Isso aqui é só um detalhamento mais geográfico de como é que estão esses polos do ETEC. E a continuidade do acordo com o Sistema S, né? Como eu falava anteriormente, isso aqui é um processo que vem crescendo gradativamente. No ano de 2012, o investimento está sendo colocado por parte do Senai, 59% do que ele arrecadar, né, como recurso compulsório líquido aqui, 59% retorna como forma de matrículas para a educação profissional para alunos de baixa renda, o SENAC com 45%, e eles se encontram aqui no mesmo percentual em 2014. Tá? Temos uma meta prevista, baseada em dados históricos aqui, de alcançar 570 mil matrículas em FIC e 76 mil matrículas em técnico, né, em função do próprio acordo de gratuidade. Então, a ideia foi, basicamente, sabendo do tempo curto, a gente pode posteriormente aprofundar, sinalizar que 6 iniciativas compõem a lei do Pronatec, e nós estamos trabalhando isso no Ministério da Educação, de maneira a ampliar as oportunidades para o jovem, para o trabalhador e para o estudante do ensino médio. Depois a gente aprofunda aí. Obrigado. Professor Rolando, por favor. Obrigado. Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite e a oportunidade para estar nesse importante evento. Então, muito obrigado, presidente, senhor Antônio. E eu estou vindo, então, a pedido do nosso diretor-geral, Lucchesi, que ele encomendou, assim, que tem um carinho muito especial por esse setor. Então, eu quero falar um pouco sobre o que o Senai está entendendo, qual é o papel, desde o ano passado, estamos chamando de um novo Senai, né? Porque entendemos que a indústria criou o Senai, e a indústria está passando por um momento histórico no Brasil, na qual está precisando de um apoio tanto na educação quanto na parte de assistência técnica e tecnológica. E dessa forma, então, o Senai incorporou esse desafio e está se tornando um player para atender essas necessidades. Então, as estratégias na área de educação profissional é que nós queremos quase que dobrar o número de matrículas até o ano de 2014. O ano passado, nós tivemos mais de 2,5 milhões de matrículas. E a nossa ideia é ir aumentando, e no ano de 2014, pensamos em superar 4 milhões de matrículas. Como é que nós vamos fazer isso? Não é somente ganhar em escala, mas sim em qualidade. Resgatar aquele nome do senaiano que nós tínhamos 5, 10 anos atrás. A presença atual do Senai está nesses pontinhos azuis espalhadas por todo o Brasil. E então nós também estamos pensando numa expansão, com 251 unidades de modernização, ou seja, modernizar aquelas que já existem, e ainda criar mais 53 novas unidades. Também estamos investindo em unidades móveis, ou seja, são caminhões nos quais temos containers e temos salas de aula e laboratórios que vão ir nos lugares mais remotos do nosso país, para dar um atendimento específico. E na área da construção civil, nós temos licitado nesse momento 10 desses caminhões, com novas tecnologias mais modernas, inclusive com laser, para fazer alinhamento e dar um treinamento um pouco mais avançado para as pessoas que estão mais na frente nas construções. Entendemos também que devemos avançar na área de educação à distância, e por isso estamos estudando a parte de simuladores, kits didáticos, polos industriais, temos plantas também padrão nessa expansão, nesses laboratórios. Para quê? Para otimizar recursos e conseguir fazer um trabalho com maior qualidade. Outros aspectos que nós estamos rediscutindo no Senai para ganhar em qualidade estamos revendo, por exemplo, os itinerários formativos nacionais. Quando fomos tirar um relatório, quantos cursos que nós temos no Senai em todo o Brasil?
nós tínhamos mais de 8.000 cursos, espalhados, muitos deles feitos sob demanda de alguma empresa específica. Aí começamos a fazer uma limpa para começar a ter disciplinas padrões, aí uma capacitação de docente mais adequada e também criar um suporte tanto para o docente quanto ao estudante para um aprendizado melhor. Depois de muito trabalho, chamando 140 técnicos, os melhores de todo o Brasil, em 28 áreas de atuação, nós conseguimos reduzir isso até 280 cursos. Outro trabalho, então, é desenvolvimento de material didático. Se eu conseguir padronizar, eu conseguir enxergar quais são as disciplinas, vamos chamar assim, que são base, matemática, português, coisas desse tipo, então eu vou produzir um material didático mais adequado para poder ajudar o aluno nesse sentido. Também estamos criando uma universidade corporativa na qual estamos pensando na formação mais adequada, tanto dos docentes quanto dos gestores. E por aí vai, padronização de laboratórios em várias áreas, padrão arquitetônico, programas flexíveis. E aqui, dentro dos programas flexíveis, temos um especial, que é a pedido do nosso presidente da CNI, o Robson Andrade, que ele disse, olha, a área da construção civil está passando por um momento que nós devemos apoiar. Então, se criou um programa, um projeto estratégico para atender a área da construção civil. Nós chamamos ele de Programa Nacional para Atendimento ao Setor da Construção Civil. Os objetivos é, então, desenvolver o programa de qualificação profissional utilizando tecnologias de informação e comunicação para acelerar o processo de capacitação para atender a elevada demanda do setor. Desenvolver programa semipresencial para capacitação de pedreiros, carpinteiros e armadores. Capacitar multiplicadores das empresas, do SENAI e de instituições parceiras. Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da formação e qualificação profissional. Como é que nós vamos fazer isso? Algumas ações já estão em andamento. Por exemplo, parcerias com canteiros de obras. O que nós estamos pensando? Estamos produzindo vídeos. Os melhores técnicos nessa área da construção, dentro daquelas áreas, estão se reunindo. E, primeiramente, nós especificamos qual é o termo de referência, que nós chamamos o TR para a licitação. A licitação para elaborar esses vídeos já está em aberto. Nesses vídeos, nós vamos mostrar, passo a passo, como deve ser feito, erguido um na parede, etc. Né? Instalação elétrica, hidráulica. E nós vamos chamar aqueles mestres de obras e vamos dar um treinamento a eles para que eles possam, em um determinado momento, na obra mesmo, parar na hora de almoço, depois da hora de almoço, no final do expediente, e reunir os trabalhadores e passar o vídeo com uma metodologia do SENAI. E nós vamos acompanhar também esse trabalho. Então, essa é uma atividade que já está em andamento, porque achamos que ensino à distância não é simplesmente feito em computador. Ensino à distância, nós estamos aprendendo na China, em outros países, é às vezes feito pelo rádio, como nós pensávamos antigamente, né? Nós aprendemos isso à distância por cartas, por revistas. Isso também é ensino à distância. Mas vamos utilizar a tecnologia de várias formas, dependendo do setor, do tipo de público que nós vamos atender. Então, a parte de videoaulas é interessante também e vamos encarar esses processos no vídeo com tecnologia, com simuladores, para tornar mais claro o ensino, mais que incentive aquela pessoa que está na frente aprendendo. Então, nós estamos desenvolvendo uma metodologia específica, um material educativo específico para atender isso. E a nossa meta é atender
no ano de 2013 e 2014, 120 mil matrículas. Temos a parceria com o governo federal. O Marcelo acabou de explicar o programa Pronatec. Nós somos parceiros do programa Pronatec. E nesse momento, nós do Senai temos 53% de matrículas desse programa. Sabemos que em função da expansão da rede federal, do ETEC e também dos entrantes das instituições de ensino privado, esse percentual vai ir diminuindo. Mas nós nos consideramos fortes parceiros, nesse momento, uma perna desse programa, e estamos encarando dessa forma, de uma forma muito séria, na expansão para atender os objetivos da nossa presidente Dilma. Quais são os cursos que nós estamos oferecendo na área do Pronatec, no âmbito do Pronatec, para essa área da construção civil? Eu listei aqui, alguns não estão muito claros, eu peço desculpas, mas o que tem mais matrículas nesse momento é o eletricista instalador predial de baixa tensão. As vagas pactuadas são mais de 20 mil, só que as matrículas confirmadas, simplesmente 3.430. Aí vai uma série de cursos que nós estamos oferecendo, no total com 84.415 vagas pactuadas. Isso representa, de todas as vagas pactuadas do Senai, que quase chega a 300 mil, um bom percentual só atendendo a área da construção civil. Agora, as matrículas realmente confirmadas, percebemos que são muito poucas. Então, aí nós temos que ter um movimento, um esforço, onde o governo está junto e, principalmente, os empresários têm que incentivar essas pessoas, esses jovens, ou aqueles trabalhadores, a fazer uso desse programa, que para eles é de graça. A estrutura do Senai para atendimento ao setor civil, da construção civil, em todo o Brasil, nós temos 323 unidades espalhadas em todos os estados. Aí tem alguns números que mostram em cada estado que unidades nós temos preparadas para atender esse setor. Então, é uma representação muito eficiente, eu diria. A evolução do número de matrículas, então, também falando na área do setor da construção civil, nós temos aqui uma comparação, como é que está subindo em 2010 e 2011. A formação inicial e continuada, 148 mil. Habilitação técnica de nível médio, 5.245. E superior e pós-graduação, apenas 151. Então, fazendo um total de 154 mil matrículas esse ano. Achamos também que é muito pouco, em função de todo o esforço que nós estamos fazendo. Nós temos que mostrar para aqueles jovens que é interessante entrar no setor. De que forma nós vamos fazer isso? Eu acredito que a força do empresariado é o que vai nos ajudar a conseguir preencher todas essas vagas. Também estamos trabalhando no sistema de certificação, porque acreditamos que é uma tendência futura. As pessoas aprendem, adquirem o conhecimento, não somente na sala de aula. Tem muito mestre de obra que ganha do nosso docente, sabe muito mais que esse docente. E ele pode ganhar um certificado que ateste que ele tem essa competência. Então, estamos olhando para esse lado. Não é que nós vamos impor que todos tenham certificado. Nós não temos como fazer isso, né? As empresas, dependendo do tipo de profissional, podem requisitar em algum momento. Mas acreditamos que é um momento que o Senai deve se preparar também para atender esse tipo de certificações. Então, isso era a área de educação. Na área de tecnologia e inovação, o Senai está
se preparando para atender as indústrias, formando 2 tipos de institutos, um instituto de tecnologia e um instituto de inovação. Os institutos de tecnologia, que eram até semana passada 38 e agora aumentaram, se diz que estão em 42, porque os institutos de tecnologia vão depender da pujança do Senai em cada estado, junto com o empresariado. Então, se os empresários estão demandando esse tipo de instituto, nós vamos apoiar e vamos construir institutos que atendam às necessidades para aquele setor. Isso não está fechado, então depende muito dos regionais se organizarem. O Senai Nacional está dando todo o apoio, todo o suporte. Então, a ideia é qual? Esses institutos vão nascer somente se atenderem algumas exigências nossas na área de educação, porque o Senai não vai mudar. A missão do Senai é formação profissional. Se tem unidades que estão fazendo muito bem isso e estão atendendo indústrias, então eles têm que se automanter para suportar, para dar suporte a esses institutos. Então, se eles conseguirem fazer isso em um percentual que nós estamos estabelecendo também gradativamente, aí nasce-se um instituto de tecnologia para atender problemas específicos das indústrias. Na área da construção, então, nós temos aí nascendo 4 por enquanto, né? Em alguns estados, mas, como eu disse, isso está em aberto. E os institutos de inovação. Os institutos de inovação vão desenvolver tecnologias que são de base ou transversais. Por exemplo, na área de materiais, ou laser, vamos ter um instituto de laser, por exemplo, em Florianópolis. O laser entrou em vários setores. Temos, inclusive, na área médica, com uma atuação muito grande, na área da metalmecânica, eletroeletrônica, civil também, com vários tipos de aplicações. Então, são tecnologias transversais que vão dar suporte a vários setores da indústria, onde nós estamos com parcerias da Fraunhofer da Alemanha. É aquele modelo que nós estamos assimilando. Sabemos que as condições são outras, que o empresariado tem uma mentalidade totalmente diferente na Alemanha do que aqui, mas esse modelo estamos pensando para adequar, porque sabemos que é um dos modelos que deu certo no mundo. Temos também a assessoria do MIT, para que de tempos em tempos nos ajudem a estabelecer esses institutos de inovação. Então, na área de construção, por enquanto, nós temos um instituto, né, que vai dar suporte ao setor de vocês. Ao todo, são 23 institutos espalhados dessa forma no Brasil. Então, na área de tecnologias construtivas, aquele instituto que vai ser criado no Ceará, o cenário, qual é o cenário? Por que nós decidimos montar esse instituto? Sabemos que o crescimento do setor nos últimos 4 anos tem, inclusive, superado os 10%. A baixa produtividade da construção civil nos preocupa. Nós percebemos em outros países como eles, com menos recursos, conseguem ser muito mais produtivos. Temos desafios maiores, como pré-sal, etc. Ceará, né, então, é um estado com uma maior produtividade. Os pré-projetos demandados para o Instituto de Inovação é desenvolvimento de sistemas anti-vazamento de plataformas. Por quê? Porque a Petrobras está entrando com um bom dinheiro. Coisas que eles iam levar para fora do país, nós estamos conseguindo reter em termos de pesquisa. Desenvolvimento de tecnologia de revestimentos prediais. Otimização do processo da construção civil. O Lean Construction, né, que seria a produção enxuta com menores recursos, mas otimizando mais os recursos, né? Tecnologia de compósitos estruturais. Por enquanto, são as demandas, que essas demandas saíram de onde? Em função de parcerias com empresas que estavam querendo, ou já estavam fazendo investimentos em institutos de tecnologia do exterior.
Esses institutos são ambientes onde nós vamos chamar as universidades, aqueles pesquisadores das universidades federais ou privadas, que já fazem desenvolvimento com as empresas, que já têm esse conhecimento, e vamos chamar então mestrandos, vamos ter bolsas para mestrandos, doutorandos, mas para resolver problemas que nos interessam, que interessam a indústria em especial. A estrutura do Senai para atendimento ao setor, então, dispõe de serviços técnicos especializados, nos quais se destacam os serviços laboratoriais de ensaios. É isso que nós temos atualmente. Dos 27 estados do Brasil, em 21 estados temos laboratórios para atender, então, o setor. E aqui eu trouxe que tipo de ensaios, que escolas têm, que ensaios, mas eu vou deixar a apresentação, aí vocês podem ver com calma todo esse tipo de atendimento. E quantos serviços já nós fizemos no ano de 2011 para o setor de vocês? Quase 140 mil até o presente momento, mas a ideia é ampliar. Então, aqui tem alguma caracterização dos serviços também, que tipo de serviço que nós estamos fazendo. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado. Comentários? Bruno começa, depois o Érico. Alô, alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno. Eu sou vice-presidente da área trabalhista aqui do Sinduscon de Minas Gerais. Bom, eu vou fazer algumas provocações, acho que esse é um pouco do nosso papel. Ao professor Marcelo, a gente já viu em alguns momentos do país, apesar de eu ser um jovem, me considerar assim jovem, já tenho uma certa vivência, alguns programas de qualificação que, algumas vezes, só mudaram de nome e, infelizmente, com resultado efetivo na ponta muito ruim. Pela apresentação e exposição do senhor, a gente viu realmente que o Pronatec ele tem, de fato, um propósito, uma intenção do Ministério da Educação, apesar de não apresentar uma especificidade para o setor da construção civil, né? Mas ele tem um propósito bem definido, de que, aí vai também uma sugestão e não só provocação. Eu vejo a questão, os dois ministérios muito alinhados, da educação e do trabalho e emprego. Vou dar um exemplo, acho que vocês podem achar um pouco ousado demais. A gente compete na construção civil com alguns programas do Ministério do Trabalho, os bolsas, o seguro-desemprego. Não seria possível, talvez, uma relação, por exemplo, o empregado, para receber o seguro-desemprego, ele tem obrigatoriamente que frequentar algum programa do governo de qualificação e formação? É uma sugestão talvez um pouco ousada, mas é um desafio, né? Porque o número de parcelas, 6 parcelas de seguro elevado, e é um desestímulo ao emprego, de fato. E, ao mesmo tempo, temos um problema de educação, né? O Fernando Henrique colocou muito bem na sua palestra, a gente teve uma palestra dele aqui ontem de manhã. Somos hoje a 6ª economia do mundo, mas não podemos nos considerar um país desenvolvido, né? Isso me marcou muito, e acho que é uma mensagem que eu levo e que a gente tem que pensá-la. Não podemos, porque desenvolvido, como ele mesmo disse, é a Irlanda, a Escócia, é a Dinamarca, pela questão da educação. Os senhores colocaram também muitos números de matrículas, muitos números que
querendo ou não, é uma forma que se tem de mensurar e avaliar realmente a efetividade. Mas eu tenho e vejo, nos programas que a gente coordena aqui no Sinduscom, uma preocupação maior na qualidade do que na quantidade e na forma que está sendo transmitida essa educação, essa formação para o trabalhador. Então, meu comentário para o Senai, professor, a gente tem uma luta muito grande de que a formação dos trabalhadores pelo Senai seja efetivamente absorvida pelo empresariado. Por quê? Porque é fato, é notório, de que, muitas vezes, essa formação ela proporciona o aumento da informalidade. A gente paga o Sistema S, a gente contribui para o Sistema S, formam-se cursos apropriados, né? A gente vê o incentivo, mas, muitas vezes, essa pessoa sai de lá e está formado para ser um informal, para ser aquele prestador de serviço que vai pintar a sua casa, vai fazer uma gambiarra elétrica, coisas desse tipo. É uma luta que eu converso muito aqui no Senai, né, de não tenho a forma, não tenho como cercar, não sei ainda, né, mas é fato. Ou, muitas vezes, ele entra na empresa, na construção a gente tem uma questão de turnover muito sério, assiduidade muito séria. Então, ele entra, fica pouco tempo e, às vezes, ganha mais no mercado informal do que no mercado formal. Ganha mais na visão dele, né? Momentaneamente. Então, aí tem também um desafio muito grande nosso, né? A gente tem alguns projetos aí de valorização, né, da carreira do industrial, do industriário da construção civil, né? Nós temos, de fato, uma indústria, nós somos uma indústria de valorização dessa carreira, né? Eu costumo dizer sempre, nos eventos que participo, o meu avô era pintor, eu sou engenheiro e administrador de empresas. Então, existe a possibilidade, existe. É possível mostrar. Eu tenho hoje, na minha construtora, alguns mestres de obras que eu comunico com eles por e-mail. Todos têm carro, alguns têm iPhone. Então, é uma nova realidade, é uma nova forma de ver, né? Nós, como setor empresarial, como CEBIC, como Sinduscom, a gente enxerga isso e esperamos, junto dos senhores, junto do governo, junto do Senai, que essa adequação a esse novo formato de educação, complementando ainda. Algumas vezes falta entender também o que o empresário quer do trabalhador. A gente tem, no nosso curso de construção, algo em torno de 55% às vezes gasto com mão de obra. Bom, de 40% a 50% do custo de uma construção predial, ele é mão de obra. O senhor sabe qual que é a função que mais nos toma a folha de pagamento? É o servente, é o ajudante. Ontem, na palestra aqui, Antônio Carlos, eu escutei uma coisa interessante. A gente estava discutindo sobre a terceirização e um companheiro falou de que o servente é uma especialidade. É sim. Né? Ele deu uns 2 exemplos de... vai cavar um buraco da forma que ele cava, com uma pá chata, vai montar um andaime da forma que ele monta, carrega aquele saco na cabeça e equilibra ele por um tempo. Ou seja, isso começa dali. Não existe um curso, não existe uma preocupação, de certa forma, com essa porta de entrada da construção civil, que é o servente. Ele tem uma função muito grande, que é uma função social também, né? Ele que compete com o gari, ele é uma porta de entrada, com um salário hoje um pouco acima do salário mínimo na maioria dos estados da federação,
mas que é uma pessoa importante que deve ser olhada e é uma necessidade da construção, né, que às vezes não está ali naquele quadro, né? Como é que a gente pode fazer? Né? Acho que a primeira coisa é civilidade para ele, né? Segurança e outras outra formação que possibilite a ele esse crescimento, porque às vezes esse cara fala, pô, eu não vou chegar nunca a ser um encarregado, um oficial, ou seja o que for. Então ele tem que ser trabalhado ali na base, né? Eu tenho 2 filhos e eu falo o seguinte: eu acho que eu dou o privilégio para eles que a gente não teve, que eu não tive, de que um exemplo bobo. Hoje, se perguntar aqui na sala, quem sabe as cores dos lixos recicláveis, o que é o vermelho, o amarelo, o azul e o verde, capaz de ninguém saber onde joga o papel ou o metal. Eu começo com meu filho de 3 anos em casa, ele joga direitinho no lugar certo, um papel, um metal. Então, educação vem daí, vem da base. Eu tenho certeza que quando ele tiver a minha idade, para ele jamais vai imaginar que um dia a gente... Pô, não sei onde que joga. Se não tiver escrito que o amarelo é o metal, não sei que o amarelo é no metal. Então, enfim, me alonguei um pouco, mas é um pouco do que a gente vive, da nossa necessidade. E é um trabalho que eu faço no sindicato, voluntário. A gente tem um centro de treinamento. Lançamos aqui, nesse ENIC, o projeto da nova escola de construção de Minas Gerais. É uma escola em Belo Horizonte, vai ser uma das maiores do país. A possibilidade de formação de 29 mil alunos por ano, com o Senai. Com apoio da FIENG, né, da Federação das Indústrias aqui de Minas Gerais. Tive também uma experiência muito positiva aqui no Sinduscom, vejo até ali o Silvano, da consultora Caparó, e a Juliana, que foi um projeto junto do Senai também, professor, inovador. Nós chamamos de multiplicadores. Nós formamos no Senai multiplicadores que multiplicaram em algumas empresas piloto o conhecimento para algumas funções dentro do canteiro. Acho que, sem dúvida, né, Silvano, foi um dos projetos de maior êxito, né? Nós já formamos umas 3 turmas, né, Juliana? Umas 2 ou 3 turmas aqui. A cada formatura eu me sinto mais valorizado. Então, são adequações, são formas de ver esse setor que demanda intensamente de mão de obra ainda. A inovação e a tecnologia são importantíssimas, o Lean Construction é importantíssimo, mas a gente ainda demanda dessa pessoa até que elas consigam se adaptar, entender essa construção mais racional, né? Acho que era isso o meu recado. Beleza, muito bom, Bruno. Obrigado.